Deus abençoe, gente. Vai ser lido hoje Atos capítulo 2, tá? Enfatizando mais o versículo 17 em diante. Só que para entender o enredo desse capítulo, né? Eu quero ler o princípiozinho aqui. Eu vou lendo aqui, mas eu vou dar umas puladas, tá? Vamos lá, Atos 2, quer ver? Vamos lá, fala assim, ó. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, tá? De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e este barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E então aqui no versículo 5, a gente vai ver que eles ficaram bestificados, os judeus. Por quê? Porque essas pessoas, né, eles eram da Galileia. E eles começaram a falar línguas de vários povos, de outras pessoas. Então, vamos ler o 7, que vocês vão entender melhor. Fala aqui, né? O 7 não, versículo 5. Fala assim, ó. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo, né? De vários lugares. Aí fala, ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Olha que interessante, é como se juntasse, né, várias pessoas de vários países e entra dentro de um recinto e começa, o Espírito Santo de Deus toca aquelas pessoas para falar em línguas diferentes, diversificadas, e cada uma pessoa começa a entender na sua própria língua, né, de raiz, Então, olha que interessante, eles ficaram admirados. Aí fala aqui, ó, perplexos e admirados comentavam uns com os outros. Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós o ouve falar em nossa própria língua materna? Então eles ficaram realmente bestificados com essa situação. Você vê como que o Espírito Santo de Deus faz, né? Batiza aqueles homens ali com línguas diferenciadas, cada um com a sua porção, né? Então cada um com o que Deus concedia a cada um, né? Então cada um de repente falava uma língua, né? Então olha só, aí fala assim, nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, né? Então, enfim, eu não vou ler isso aqui que seria mais chatinho. O interessante aqui é que árabes, várias outras pessoas de vários outros lugares, outros países, ouviam a palavra de Deus, olha que interessante, através desses galileus, dessas pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus para pregar na língua dessas pessoas. Tanto que aqui no versículo 11 fala assim, ó, não, vou ler o 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, porque eles estavam entendendo, né, a pregação, né, na língua deles, sendo que pessoas, né, não tinham estudado para falar essas línguas. Aí falei, eles ficaram absolutamente assustados e confusos. Tá, tanto que eu falei que eu não ia pregar o princípio do 2, que vai tomar muito tempo, né? Mas ele fala assim, aí fala aqui, tá, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros. O que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam, esses estão cheios de vinho novo. O que é que eles queriam dizer? Essas pessoas estão bêbadas. Mas, poxa vida, se parar para pensar, como estariam bêbados? Se eles conseguiam entender a pregação, né, através desses galileus que falavam a língua deles. Então, como é que pode falar que tá bêbado? Mesmo uma pessoa bêbada, ela precisaria ter um conhecimento muito maior para falar na língua desse povo. Então, eles criaram uma desculpa, né? Ah, eles estão bêbados, eles não sabem o que estão fazendo.
Então não tem nenhuma explicação. É igual hoje. Qual é o intento aqui? O intento é falar para vocês o seguinte: muitas pessoas não creem em profetas, tá? Tem muitos ministérios que não creem, não deixam as pessoas crerem e torcem a Bíblia falando que não existe, que a profecia é só a Bíblia. Realmente, essa é a verdadeira profecia. Mas não é só isso. É um complemento. Deus usa mulheres, homens e mulheres, para entregar revelações, tanto para a igreja como particular, para cada um, tá? Então existe sim. Mas aí dentro da Bíblia, dentro da palavra, eu quero que vocês tomem essa decisão. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai me usar pela misericórdia para mostrar para vocês em que vocês devem acreditar. Nos ministérios que não creem, porque muitos ministérios não querem colocar força nesses profetas, porque eles não querem ser ridicularizados com seus pecados, eles não querem ser apontados, então fala que o profeta é usado pelo diabo, né? Que isso, profecia não existe mais, que a profecia agora é só a mensagem de Deus, que homens e mulheres não profetizam mais, que essa profecia ela acabou. Então a gente vai entendendo da Bíblia se acabou mesmo, tá? Se foi só no Velho Testamento, né? Depois que a Bíblia se completou, que terminou o Novo Testamento, pararam as profecias. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Se realmente vocês vão entender dessa forma depois que eu pregar isso aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou ler mais um pouquinho, aí depois eu vou nesses detalhes. Primeiro eu vou colocar a forma que eles pregam, que eles mostram, que a profecia acabaram, né? Que eles usam vários versículos bíblicos, 1 Coríntios 13:8, né? Falando que as profecias desaparecerão, iriam desaparecer, e outras coisas. Mas eu quero só pegar aqui o 17, tá? Vamos ler o 17, que aí a gente começa a falar. Tá, aí fala assim, ó. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Tá? Então eu tô falando que eu ia enfatizar o 17, estou enfatizando. Aí ele fala aqui, vou ler de novo, hein? Que nos últimos dias, tá? Deus ia derramar o espírito dele sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas iam profetizar. Aí as pessoas pegam esse versículo e torcem. Ah, mas a profecia é pregar a palavra de Deus. Não, não é pregar só a Bíblia, tá? Teriam visões, teriam sonhos. Tá falando aqui sonhos, revelações. Tanto do futuro, principalmente do futuro, de coisas que tá por vir. Fala aqui, ó. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e eles profetizarão, tá? Tá falando de profecia, que não é só a pregação da palavra, que não deixa de ser uma profecia. Fala aqui, ó, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se torna... Eu não vou continuar. Aí vocês quiserem ler, vocês leem. Eu só quero frisar, enfatizar, deixar bem claro que eu falo porque eu sou uma mulher, que eu sou usado com dom de profecia. Eu falo para você, com certeza, se você tem esse dom, tá? Ore para Deus te usar, para que o diabo também não use, porque o diabo também, se você baixar a guarda e der uma profecia em pecado e sair da presença de Deus, com certeza é o diabo que vai te usar. Então é uma coisa melindrosa. Por isso que tem que passar por provas, né? Tem que ser provado. Não é assim. Você vai entregando uma profecia, você tem que ter testificações de Deus, ver se essa profecia realmente vem de Deus, se você não está sendo enganado pelo diabo. Então é uma coisa muito séria. Não pode dando na cabeça igual muito profeta maluco aí, vai na internet, vai lá, esparrama a profecia, não acontece, ainda é envergonhado. Tá? Então tem que saber se realmente ela vem do trono de Deus. Mas o que eu estou aqui para deixar bem claro é que a profecia existe e que muitos vão receber esse dom. Não são para todos, tá? Não são para todos. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 1, porque ele é muito lido dentro de ministério que não quer receber profecia, não querem crer nos profetas de hoje, tá?
Então ele usa, que fala assim, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu filho, tá? Então eles usam esse versículo para mudar o entendimento de vocês. Então tem muitas outras coisas, como eu li lá, que Deus vai derramar, né, o dom, muitos jovens, muitas pessoas vão profetizar em nome do Senhor. Então isso aqui é cancelado a partir da hora, né, que é lido Atos capítulo 2, versículo 17, concorda? Já cancela. Então, se você entrar no ministério, que quando você fala, eu recebi uma profecia, eu sou profeta, Deus fala comigo, ou você entrega alguma profecia que não é aceita, e se essa pessoa fala assim, não, eu não acredito em profeta, a profecia, ela foi só no passado. Hoje, Deus fala através das escrituras. Que não é mentira, claro, mas não é só. É um complemento, tá? Então, tá, eu li aqui Hebreus capítulo 1. Então, vamos lá. Aí fala aqui. Vamos ler mais um pouquinho. Apocalipse 22, versículo 6, fala assim, ó. Então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Então ele está deixando bem claro, olha aqui, em Apocalipse 22, 6, né? Que Deus enviou o Espírito a quem? Aos profetas, tá? Esquece o dom só de pregar, de ministrar a palavra, porque eu estou pregando a palavra aqui, né? Eu estou sendo profeta de certa forma, eu estou entregando uma profecia, mas não estou falando, tá? Tem diversas formas de entender, tá bom? Então, a palavra, tá? Ela se origina do grego, tá? Alguém que fala, né? Alguém que fala por outra pessoa é uma intérprete da palavra de Deus, que não deixa de ser também uma profecia do futuro, tá bom? Como se fosse uma vidente, tá? Então, também dessa forma. Apesar da gente ter essa ideia, né, que a palavra profeta, né, é uma predição do futuro, né, faz parte realmente, faz parte inerente mesmo do ofício profético, tá? A gente, quando fala em profeta, a gente nem pensa na palavra pregada, a gente pensa mais na profecia, né, de uma pessoa que vem até você e fala alguma coisa que vai acontecer ou que vai fazer com que você ore e busque a Deus para que não aconteça, se for alguma coisa ruim. Muitas vezes o profeta, ele não põe medo no coração de ninguém, ele não apavora ninguém, né, mas ele te prepara para aquilo. Como você deve receber aquela profecia. Então, se for uma coisa que está te incomodando, é uma coisa ruim, é claro, você tem que entregar a Deus, você tem que orar, ou até repreender para que aquilo não aconteça, mas Deus está usando alguém para te avisar, para você tomar uma posição, né? Até de repreender, de orar, para que aquilo não venha acontecer. Enfim, tem várias formas, mas depende da entrega da profecia, né? Se aquilo não te colocar pavor, pânico, né? E não desanimar você buscar Deus. Então é isso que eu tô te falando, depende da profecia, tá? E tem que haver testificações. O Espírito Santo de Deus, ele testifica. Ele não te entrega uma coisa nua e crua e toma que o filho é seu, não. Você vai ter testificações se você orar, buscar. O próprio Espírito Santo de Deus vai te tranquilizar, te trazer paz. Em nenhum momento você vai ter falta de paz, tá? Então ele tá preparando você por alguma coisa que tá por vir, né? Então, como eu falei, essa ideia, geralmente, a palavra profeta ou profecia, ela faz parte desse ofício aí, né? E profético, que envolve realmente, que não só envolve a profecia pessoal, né? Mas é uma atividade de exortação, de ensino, de pastoreio, de liderança espiritual, entendeu? Em geral é tudo isso. Então, os profetas eram tidos como representantes de Deus, sempre foi, né?
que interpretava a mensagem divina, tá? Olha, vamos lá em 1 Coríntios 13, 8, tá? Só pra gente refletir aqui, como eu te falei. Hoje, né? Falando de hoje, quer ver? 13, o quê? 8, né? Que eu falei, né? Então vamos ler o 8. Eu espero estar conseguindo fazer vocês entenderem, porque é chatinho, é difícil, né? Eu quero que vocês entendam que não é errado falar que a profecia, a escritura é uma profecia, que nós, quando pregamos, né, nós recebemos esse dom de pastoreio, de liderança espiritual, de ensinar, né, de exortar, mas tem esse lado que eu tô te falando que há muitos debates, né? Muitos debates, principalmente a igreja do século, né? O século I, ela debatia muito isso, e elas usavam muito esse versículo que eu vou ler agora, que é 1 Coríntios 13, 8. E eu não vou falar nem de igrejas antigas, eu tô falando atualmente, existem ministérios que não creem e tira a fé do seu coração. Então, se você tem um dom, você acaba sufocando esse dom, porque você acha que é o diabo, que isso não existe mais, que a profecia ficou no passado. É esse o meu intento aqui, tá? Então, vamos ler aqui o 8, né? Tá, vamos ler o 8. Aí fala assim, ó. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Tá. Só que para você entender isso aqui, você teria que ler todo o capítulo. Eu já li para vocês isso aqui, em alguma pregação aí, que fala o amor que vem de Deus. Então, o que ele tá falando aqui? Eu vou ler, eu acho que eu vou ler de novo, é muito grande. Eu vou ler de novo. Fala assim, ó. E agora, passo a vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas, olha só, dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom, olha só, hein, presta atenção. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então é nisso que ele está falando aqui, é disso que ele está falando aqui. Ele está falando do dom de amar, porque o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, né? De toda a sua força. Amar quem? Amar a Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento mais importante é amar o próximo como a si mesmo. E quando ele fala assim, gente, se vocês podem ter dom de falar em línguas, dom de profetizar, pode ter o dom que for. Se vocês não tiverem amor, é como um sino, né? É um sino. Ele deixa bem claro. Não tem como. Se você pode ter, vamos entender, você pode achar que tem vários dons, mas se você não tem amor, não tem Jesus no seu coração. Então esses dons são demoníacos, entendeu? Porque Deus fala que você precisa amar o próximo, que você precisa amar ele em primeiro lugar e amar o próximo. Se você não tem esse dom de amar, como que você vai ser usado por Deus? Não é Deus que está te usando. Então é isso, quando ele chega aqui o 8 que eu falei pra vocês, né? Eu vou ler o 6 aqui, não vou ler o 8 ainda não, vou ler o 6, ó. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias, olha só que legal, agora vocês vão entender. As profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. O que quer dizer esse versículo solto que as pessoas usam para falar que profeta hoje, tudo que é profeta é do diabo, que isso não existe mais, que isso é só no Velho Testamento? Então, gente, vamos ler Bíblia. Sabe por quê? Eu posso não ser uma das pregadoras maravilhosas. Eu não sou. Na verdade, eu não me considero nenhuma pregadora, né? Deus, eu sou pregadora pela misericórdia, porque né, tem pessoas aí inteligentíssimas, né? Mas eu tenho uma forma de pregar que eu acho, não tenho certeza que é o Espírito Santo, muito simples, que vai fazer que as pessoas mais humildes, mais simples, sem leitura nenhuma, ela consegue entender o que eu tô falando. Então eu acho que esse é o dom, né, que Deus colocou no meu coração, que ele
tem desenvolvido em mim. Então não é muito lindo, maravilhoso me ouvir pregar, porque eu não falo palavras difíceis, não tenho muita teologia, nada disso. Mas isso não me interessa. O que me interessa é fazer vocês não serem enganados dentro de ministérios que estão amputando, né? Não permitindo que o Espírito Santo de Deus haja, né? Cancelando o Espírito Santo de Deus dentro de igrejas. E aí muitas vezes vocês têm um dom, tinha que estar desenvolvendo esse dom e é amputado ali, né? É arrancado esse dom de vocês. Porque vocês estão acreditando em pessoas que têm medo de profecia porque tem medo de ser desmascarado. Então, muitos ministérios é muito mais prático você fortalecer essa mentira, né? Porque o profeta existe para quê? Para falar a verdade, né? Para trazer as claras, as imundícias sujeiradas da igreja. E aí é tirado esse dom da igreja. Então eu vou voltar, senão eu fico falando e vocês não vão entender o que eu quero que vocês entendam. Quando se trata aqui que eles usam esse versículo, olha só, vou ler o versículo solto de novo, ó. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, e as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Aí se você ler esse versículo solto, eu falei, mas é mesmo, meu pastor lá, o meu ministério tá falando que a profecia desaparecerá. Aí também usa, né, aquele versículo solto que eu li para vocês, que é Hebreus capítulo 1, né? Que eu li para vocês. Aí se você pega um versículo solto desse também, Hebreus capítulo 1, falou que antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, né? De muitas maneiras, mas agora só fala através da palavra, da Bíblia. Aí você junta esses dois e você pensa assim, não, realmente não existe profecia. Só que, quando você lê todo o capítulo, você entende que lá, quando você se for daqui, o amor não morre. Deus fala que o amor não morre. Ele é mais forte. Ele vai ultrapassar esse mundo. O amor você carrega com você até depois da morte. Agora, aqui ele fala que vai cessar as profecias. Olha só. Vai cessar o falar em línguas, o conhecimento desse mundo, tudo vai cessar. Então ele está falando isso, que o amor jamais morre, mesmo quando você sair desse plano aqui, for morar na eternidade com Jesus, você precisa do amor para penetrar nessa cidade santa. Mas não adianta chegar para Jesus e falar assim, mas eu profetizei em seu nome, Senhor. Eu expulsei demônio em seu nome. Eu curei muitos enfermos em seu nome. Eu falava em línguas. Filhinho, isso não vai fazer você entrar na cidade santa. Entendeu? É isso que Deus está falando com você. Agora, o amor não. Se você teve amor nessa terra, você pode não ter tido dom nenhum aqui. Nem de cura, nem de milagres, nem de maravilha nenhuma, nem de falar em línguas, nem de profecia. Mas você foi o homem que mais amou. Você pode ter certeza que você vai passar na frente desse bando de gente aí que fala que curou, que expulsou demônio, que fala em línguas, que papapá. Isso não vai fazer com que você entre na cidade santa. Entendeu? É simples de você entender, não é difícil. Mas o diabo, ele torce a palavra ao bel prazer dele, porque ele não quer. Ele sabe que os profetas de hoje trazem revelação de Deus e que muitas vezes desmascaram um líder de uma igreja, mostra os seus pecados. Então, o que é mais prático? Falar, não existe profecia. Não vamos acreditar que isso é o diabo que está usando. Então, não é isso que eu tô falando. Agora, temos que ter sabedoria para entender a profecia também, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu quero ler Efésios 4, versículo 11. Mas como eu te falei, né? Então, não é que o dom de profetizar substitua, tá? O dom de pregar a palavra. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Isso de forma nenhuma, tá? Que eu fico triste que muitos venham me procurar por causa de profecia. Eu parei de entregar profecia. Eu só entrego realmente se for da vontade de Deus.
Se falar, Deus me tocou para falar com aquela pessoa em particular. Mas se for a pessoa, missionária, manda uma palavra. Missionária, manda uma palavra, né? Porque o Espírito Santo de Deus já me usou muito e me usa muito dessa forma, de entregar uma mensagem de texto e Deus falar exatamente da vida, né? O que aquela pessoa tem que ser transformada, mudada. E muitas vezes a pessoa faz um pensamento, faz uma pergunta em pensamento, eu abro a palavra e Deus fala diretamente no pensamento daquela pessoa. Então eu fui muito usada dessa forma, de tal forma que eu me sentia explorada pelas igrejas, tá? A pessoa vinha só dentro da minha casa como se eu fosse uma consultora, né? Como se eu fosse uma cartomante. Abre aí, missionária, abre pra mim. Eu já pensei em uma coisa aqui, abre aí pra mim que Deus vai falar. Então eu cansei de ser usada. Então eu parei de entregar esse tipo de revelação. Por quê? Porque eu falo pra você. O mais importante é você ter conhecimento da palavra, tá? Ela é que vai te sustentar. Esse é o verdadeiro dom pra mim, tá? É amar a Deus, é amar o próximo e ter o desejo de ensinar e ter o desejo de pregar. Por quê? De pastorear. Porque quando você prega, você demonstra o verdadeiro amor pelo próximo. Porque você não quer que ela se perca. Você quer que ela seja salva. Então eu, Leila, estou fazendo o melhor da profecia, que é pregar o evangelho. A partir da hora que você tem esse conhecimento, você fala, você não é mais enganado. Entendeu? Você não é mais enganado. Então, não que a profecia, né, substitua a palavra de Deus. Eu não aceito isso. Mas ela suplementa a escritura, tá? Ao mesmo tempo, né, ela é uma coisa subordinada a ela. Ela suplementa. É um conjunto. Mas eu estou deixando bem claro aqui. Primeiramente, são essas três coisas aí. Porque quando você prega, você demonstra que você ama. E Deus fala aqui, se você não tiver amor, meu filho, não adianta profetizar, não adianta expulsar demônio, não adianta nada disso. Você não vai entrar na cidade santa, tá? Vamos ler Efésios, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 11, vamos lá. Fala assim, ó. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. O que você entende? Seja sincero para mim. Você está entendendo aqui que existe, olha, um pregador, né? Tá falando aqui, ó, evangelista, né? Ó, outros para pastores e mestres. E lá em cima, lá no tópico lá, ó, assim ele designou, né? Alguns para quê? Apóstolos, outros para profetas. Então, quer dizer, cada um é designado para uma obra. Por isso que eu falo pra você, eu não sou pregadora. O que é uma pregadora? Né? Aquela pessoa que tem toda a ciência, tem toda, né, para pregar. Não, você vê aqui que minha pregação é arrozinho com feijão mesmo. É aquele negócio que faz você sair da ignorância. É isso que o intento aqui é esse. Saia da ignorância. Porque a única coisa que vai te salvar é a palavra de Deus. Tá? É isso, esse aqui. Conhecer Bíblia. Não adianta ficar comprando um monte de livro de dentro de igreja, né? Ou livro de autoajuda. Isso não vai resolver sua vida. Tá? Como o próprio Paulo falava. Livros, existe um monte de livro aí. Mas Bíblia, meu filho, é esse tempo. A gente já mal tá tendo tempo para ler Bíblia. Imagina se ficar comprando um monte de livro aí. Olha quantos autores, quantas pessoas que escrevem livro. Então, meu filho, vá. Se for para escolher, escolha a Bíblia. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Pare de ficar lendo livro. De comprar livro dentro de igreja e ficar se enchendo de baboseira. Mas vem de Deus, mas esse homem é de Deus. Não interessa. Esse aqui é o livro que vem de Deus. Esse é o verdadeiro livro, que a partir da hora que você lê ele de uma forma nua e crua, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Não precisa ninguém interpretar a Bíblia para você, ninguém ensinar a Bíblia para você. Eu tô mostrando dentro da Bíblia, eu não tô usando livro de ninguém aqui. Ou melhor, eu nem tenho. Tá? Não tem interesse. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam. É o Espírito Santo de Deus, a partir da hora que você lê, o Espírito Santo de Deus fala, aí ó, tá mentindo para você. Estão te enganando.
tá bom? Então tá, eu li aqui o Efésios, deixou bem claro, né? Que ele designou uns para apóstolo, outros para profeta, outro para evangelista, outro para pastor, mestre, né? Então, o propósito era até aperfeiçoar os santos para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Então, o que está falando aqui? Olha só, todo esse povo que Deus designou, né, cada um para uma obra, para ajudar o ministério, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, cresça, entendeu? Então cada um tem um dom, não adianta que você não vai ter todos os dons, você vai ter um dom, claro, todos nós temos, quem tem interesse realmente de fazer crescer esse ministério, trabalhar na seara do Senhor, Deus vai derramar sobre você uma unção, não importa qual seja, que seja a sua unção, seja cuidar da igreja, limpar uma igreja, não importa. Se você fizer isso com amor, você pode ter certeza que você entra na cidade santa e aquele lá que está curando enfermo, expulsando demônio, ele não vai entrar, porque ele não tem amor. Entendeu? É o amor, filho, é que faz toda a diferença na sua vida. Tudo que você fizer com amor, se você der um copo de água pro seu pastor com amor, sem reclamar, é isso que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Então, eu quero deixar bem claro, tá? Eu vou deixar bem claro para vocês, ó. Existe o dom ministerial, que é pregar a palavra, não confunda, tá? E o dom ligado diretamente às profecias, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, foi o que eu li ali, tá? Os dois tipos de dons, né? Enfim, os dois tipos de dons é o Espírito Santo usando aquela pessoa ali. Vamos ler 1 Coríntios 14, tá? 29. Eu até rascunhei aqui esse 1 Coríntios 14, 29 ao 32, mas eu acho que eu vou lá na Bíblia, quer ver? Porque, né? Então, nesse exercício, né? No exercício do ministério profético, a gente vê aqui, ele fala que dificilmente quem profetizava, eles não queriam o quê? Confusão, né? Paulo falava que uns ficassem quietos quando o outro falasse. Uns profetizavam, 2 ou mais profetas ao mesmo tempo, em um só lugar, não tinha como. Então, a gente vai falar sobre isso, que tinha que haver um respeito mútuo ali, que não podia haver bagunça. Olha só que interessante. Então, um profetizava, o outro ouvia, o outro falava da profecia, julgava a profecia do outro. Então, estou falando da profecia de dentro da igreja, tá? Esse exercício profético, né, ministerial dentro da igreja. Então, não podia haver bagunça. Então, é isso que eu vou ler. Tanto que fala aqui, ó. Paulo orientava, né? Falem 2 ou 3 pessoas e os outros julguem. Mas se o outro, né, o outro no caso profeta, que estiver assentado for, né, revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros. E os espíritos, olha só, dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu ia lá, acabei lendo meu rascunho mesmo, porque eu me enrolo um pouco quando eu vou ler meus rascunhos. Então, 1 Coríntios, depois vocês vão ver, vocês vão ler lá na Bíblia de vocês, 14, do 29 ao 32, falando isso. Que próprio Paulo falava, para não haver a bagunça, né, no ministério profético, né, quando levanta um profeta para falar, o outro tinha que se assentar, né. Aí eles recebiam a revelação, entregava a igreja, mas o que fala aqui? Que Paulo falava, ó, cale-se o primeiro, porque todos vocês vão poder falar, né? Só que um primeiro, o outro depois. E o mais interessante que eu achei aqui, que ele fala que todos poderiam profetizar, mas olha só, em ordem, um depois do outro, né? E o interessante é isso, ó, que o espírito do profeta está sujeito aos profetas. Então, peraí, eu sou profeta? Sou profeta. Ah, eu vou te receber uma revelação, vou entregar dentro da igreja. Você se levanta e entrega aquela revelação. O outro profeta tá falando ali, você não pode passar por cima do outro profeta. Não, o que ele tá falando é mim. Não, você tem que esperar e depois você receber, entregar a sua revelação. E está sujeito ao espírito do profeta. Ele vai te julgar, o outro profeta vai julgar se a sua profecia vem de Deus.
né? Como eu te falei. É muito fácil você ser enganado pelo diabo. Não pensa você que não é não, que é, viu? Então nós temos que ter muita certeza do que vamos entregar. Não é assim não. Eu sou profeta e pai, vou falando. Não, não é assim não. Busque testificar, busque saber realmente, ore e busque saber se aquela profecia é Deus te usando mesmo. Porque o diabo também te engana. O profeta de Deus pode ser enganado. Hoje eu posso ser profeta de Deus, amanhã eu posso ser profeta do diabo, né? Porque se eu faltar com amor aqui, acabou pra mim. É o diabo que vai me usar. Então, gente, cuidado com o profeta. Não é desconfiar do profeta. Não é vocês radicalizarem e entrarem no ministério que cortem, amputem esse dom. Não. Nós temos que respeitar o profeta, orar se a profecia não for boa, buscar a Deus, buscar a testificação, acalmar no Senhor, mas não começar a amaldiçoar a vida do profeta, não. Então, vigia. É isso que eu tô falando. Tem que ter sabedoria. Tá? Deixa eu até deixar uma coisa bem clara, que as pessoas muitas vezes falam assim, mas a profecia é só mulher que profetiza. Não, tanto faz homem, mulher, tá? No Novo Testamento, né? No Velho também. Então, engraçado que elas são muito aplicadas às figuras femininas. A gente vê muito isso, muitos profetizam, né? Miriam, Débora, né? Então, Jezabel, várias pessoas receberam esse dom. E aí fica muito na figura feminina, é verdade, tá? Mas isso aí tanto faz homem, mulher. Claro que tem pessoas que elas vão trazer uma profecia, mas elas não são profetas. Elas recebem uma revelação naquele momento, elas entregam aquela profecia, tá? Mas elas não são profeta, não é um dom dela, tá? Mas acontece muitas vezes de você sonhar ou você ter alguma revelação, mas não é uma coisa, não é sempre, mas uma vez ou outra pode acontecer, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, os sonhos também, porque a gente é muito enganado pelo sonho, mas tem que ter cuidado com o sonho, prestar atenção, orar, pedir a Deus para falar com você através do sonho, né? Se não for de Deus para te mostrar, porque a gente tem uma forma de entender, porque tem sonhos aí perturbadores. O sonho de Deus não perturba ninguém, tá? Então tem que vigiar aí os sonhos também. Não vai dar tempo. Eu até botei aqui, marquei aqui, Lucas 2, versículo 36, a profecia de Ana. Aí depois vocês leem, tá? A profecia de Ana e Apocalipse 2:20. Eu vou ver se eu vou lá. Aqui foi um recado, Apocalipse 2:20, o recado, né, para a igreja de Tiatira. Olha só, no 20 fala assim, no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, a profetisa, não deixa de ser, né? É profetisa, mas é o quê? Quem usava? Que espírito que usava Jezabel? Né? O próprio Satanás. Então, é isso que eu tô te falando. Saber quando a profecia. Agora, a Ana, depois vocês lêem Lucas 2:36, fala da profecia de Ana. É que não tá dando tempo para ler, entendeu? Para ir lá. Atos capítulo 20, 8 e 9, né? Fala. Aí vocês vão ler lá também, que revela, fala sobre Filipe, o evangelista, né? Que ele foi pai de 4 filhas, né? Que profetizaram. Então, você vê, olha só, no Novo Testamento, tá? Deixa eu achar aqui, para vocês, deixa eu ver aqui, meu Deus, Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, 19. Tá, peraí, 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, tá, 19, né? Eita. Olha só, fala assim, Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações.
Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Aí tá falando da palavra, tá? Da palavra. Que a Bíblia não é uma interpretação pessoal. Não é o homem que interpreta e entrega para você essa profecia. Vamos cair, vamos ter esse entendimento. Não vamos cair nesse engano, tá? As pessoas chegam para você e falam: mas meu ministério não acredita em profeta, não. Ah, meu ministério diz que é do diabo, que essa profecia era só no Velho Testamento, que hoje esses profetas é tudo. Cuidado com o que você está falando. Porque Deus deixa bem claro, não interprete Bíblia, tá? Não deixe que as pessoas interpretem Bíblia e entreguem essa profecia para você errada. Tanto que fala aqui, ó, portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falam da parte de Deus orientados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia toda, ela é orientada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é uma profecia, quando você lê, o próprio Espírito de Deus mostra para você. Eu não estou aqui interpretando Bíblia ao bel prazer, da minha forma. Eu não estou indo contra ministério, nem estou falando de ministério, não estou dando nomes, tá? Eu só estou falando o que a Bíblia mandou dizer, tá? Estou entregando uma profecia para vocês. Acredite na Bíblia. É muito importante também ler, depois vocês leem de novo, que em 1 Coríntios, tá? Capítulo 12, vai falar que, como eu vou repetir, porque senão as pessoas vêm fazendo pergunta depois paralela, né? O dom de profecia não é para todos, não é, tá? Se vocês leem 1 Coríntios 12, vocês vão ver, tá? Você vai verificar lá e vai concluir, né, que cada um recebeu um dom, tá? Deixa eu até ler isso aqui. Fala assim, ó, uns, pois, Deus, na igreja, primeiramente, para apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, né, e variedade de línguas. Aí você lá lê 1 Coríntios 12, do 18 em diante, tá? Aí você vai notar, vai entender melhor. Tá? Cada um, Deus pôs para a edificação da igreja. Então a gente deixa bem claro que que foi uns, tá? Tá falando uns, não foi para todos, uns. Então não são todas as pessoas que têm os mesmos dons, ou muitas vezes que tem algum dom que vai sobressair. Mas não importa, o maior dom, não esquece isso, é o amor. Vamos lá em 1 Coríntios 14. Eu vou até em 2 aqui, vou ver se ainda dá tempo. Então vamos lá, vamos dar tempo de ficar pensando não. Olha só, 1 Coríntios 14, 29 em diante. Fala assim, ó. Eu tô falando que é muito importante, tá? Toda mensagem profética, ela tem que ser julgada, tá? É isso que eu tô falando. A congregação, ela tem dever de discernir e julgar o conteúdo dessa mensagem, tá? Se essa mensagem vem de Deus ou não, ou se é um profeta de Jezabel, tá bom? Aí vamos lá. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem com zelo tudo que foi dito. Eu vou voltar, eu já até li isso, mas eu acho interessante a pessoa não achar que ela é dona da razão, ela é dona da verdade. Ela tem que ser humilde, né? Até ela pode ser enganada também. Falou, no caso de ser concedida uma revelação a alguém, que está sentado, cale-se o primeiro. Foi o que eu li. Mas eu quero enfatizar isso aqui, tá? Que tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo que ele falou, tudo que ele disse, tá? Tanto que em 1 João 4:1 fala assim, ó, amados, não dei créditos a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, tá? Olha só, tem que saber se procedem de Deus. Então é fácil, é só outros profetas orarem e buscar saber se vem de Deus mesmo. Então, vocês têm que entender, eu estou deixando bem claro, que é imprescindível, tá? Você aceitar o profeta,
não rejeitar o profeta de Deus. O ministério que ele rejeita o profeta de Deus, com certeza ele vai caminhar para a decadência, tá? Ele vai se desviar de Deus e vai cair no mundanismo, né? Vai fazer o que ele quer, o que ele acha. Não tem profeta para corrigir, para chamar atenção, para mostrar o que Deus quer, tá? Lá em Atos 7, 51 e 52 fala assim, ó: homens duros de entendimento, tá? Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Então, é isso aqui que ele deixa bem claro, tá? É muito importante ouvir o Espírito Santo de Deus, não ter o coração duro, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai usar pessoas, homens e mulheres dele, para chamar a atenção, e aí a pessoa vai rejeitar o profeta de Deus. E vai cair no mundão. Vai cair, porque vai fazer do jeito que quer. O versículo 52, que eu não li, né? Eu li só o 51, olha só. É o Atos 7, né? 51 que eu li, que fala que homens duros de entendimento e tal. E depois o 52 fala: que profeta vosso antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, que no caso, né, perseguiram até os profetas que anunciaram a chegada do Messias, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas, tá? Então eles perseguiram anteriormente peraí que eu me perdi. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas, tá? Então é isso aí. É o 52 do capítulo Atos 7. Vou ler 1 Coríntios 12, 5, tá? Que fala assim, ó. Existem várias formas de ministérios, olha só, mas o Senhor é o mesmo, tá? Então, há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, tá deixando bem claro, né? Existem várias formas, vários dons, há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Tá bom? Então, vários dons de diversas formas. Então, cada um, né, tem um dom, né? Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, o outro, pelo mesmo Espírito, né, a fé, o outro, pelo único Espírito, dons de curar, né? O outro poder para operar milagres, o outro profecias, o outro discernimento de espírito, o outro variedades de línguas, né? E ainda outro variedades de línguas, e ainda outra interpretação de línguas. Existe até a interpretação, né? Aí se você continuar lendo aí. Então, o mesmo e único Espírito realiza, vou deixar bem claro, todas essas ações, tá? E ele vai distribuir individualmente esse dom a cada pessoa conforme o Espírito Santo de Deus deseja, tá? Outra que eu quero que vocês leiam, que não vai dar, quer ver, eu queria ler, mas olha, fala que é lá em Atos, capítulo 11, 27, tá? Falando sobre Ágapo, que ele era, né, um crente fervoroso, né? Morava em Jerusalém, e ele foi usado por Deus, né, no dom da profecia, tá? Falando sobre que haver muita fome na terra, né? Escassez, as pessoas iam passar por privação. Mais engraçado que Ágapo, quando ele profetizou isso aqui, foi logo depois de um pecado. Aí depois vocês leem lá direitinho, que não dá para ir falando, tá? Só sei que através do Espírito Santo, né? Deus, ele mostra. E muitas vezes
vem uma profecia ruim, né? Mas pode reparar, geralmente logo após um pecado, né? Então Deus usa para disciplinar ou aquela igreja ou aquela pessoa. Finalizando, gente, finalizando aqui, né, depois vocês vão ler lá de novo, se quiser, o 1 João 4:1, a 2 de Pedro 2:1-3, que a gente está falando aqui que existe, tá? Falsos profetas, existe falsos mestres, tá? Pessoas que elas acham que é Deus que revelou e não foi, e acaba arrancando uma página da Bíblia, destruindo, né, esse dom de profecia ou de profetizar, te amputando, arrancando, né, essa unção. Então tem que ter muito cuidado. Então muitas vezes a gente acha que é Deus falando, aí muitas vezes aquela regra é só para aquele ministério e você acaba vivendo ali, né, deficiente. Né? Não deixe o Espírito Santo de Deus te usar, porque você é que vai dar asa para Deus te usar. Se você não quer, não tem fé e não aceita, como é que o Espírito Santo de Deus vai te usar? Né? Então tem que ter cuidado, tá? Então, como eu falei, né? Muitas vezes a pessoa ela quer, porque ela quer pregar coisa errada, heresia dentro da igreja, ou quer viver em algum pecado, e não permite que muitas vezes um homem, uma mulher de Deus chame a atenção, né, que o Espírito Santo de Deus usa, claro, né, essa pessoa para chamar a atenção da igreja. Tá fazendo comércio na igreja, e tem um profeta que fala, isso tá errado, né, isso aqui não pode, isso aqui pode, né, mesmo que você vá provar se aquele Espírito vem de Deus, mas aquela pessoa não tem aquela humildade, aí acaba fazendo isso, né, colocando tudo na mesma panela. Não aceito profeta, não acredito em profeta, não aceito dentro da minha igreja. Então tem muito cuidado, tem que ter cuidado dos dois lados, tá? O profeta que prega um evangelho que Deus não mandou, né? E o profeta mesmo que vai falar, né, alguma coisa para você, e você não vai falando que é do diabo. Cuidado para você não pecar. Vai, recebe a profecia. Se não foi do teu agrado, se você, né, claro que a profecia nunca é do nosso agrado, muitas vezes a gente ouve coisa que não quer ouvir, mas se te incomodou, te apavorou, te colocou medo, sei lá, uma tristeza, alguma coisa assim, que é claro, o querer de Deus é que prevalece. Muitas vezes você não gostou, mas é o querer de Deus que prevalece. Você fala assim, me mostra, testifica, né, e pronto, e vida que segue, tá? Eu espero, gente, como sempre, já tô com a garganta doendo aqui, eu espero, muita coisa ficou sem ler aqui, que não deu para ler, mas que o principal que vocês entenderam. Então não vai nessas, sabe, cuidado com muitas vezes coisas que vocês ouvem, busca saber se é bíblico. Eu acho que tá tão explicadinho aqui, tá? Eu acho que dá para entender sim. Pega todos esses versículos que eu falei aí, anota, vai procurar, ora, tá? Cuidado, porque muitas vezes vocês estão, né, sendo enganados, tá bom? Fica com Deus e tenha sabedoria, só isso, é um equilíbrio, sabedoria, tá? Nem muito céu, nem muito terra, tá? Beijo, fica com Deus.